Vamos só atualizar aqui os nossos telespectadores sobre o cenário a partir de amanhã do conclave que vai eleger o próximo Papa, né? Começa nesta quarta-feira, são 133 cardeais participando aí dessa votação que vai escolher o novo líder da Igreja Católica. Hoje o Vaticano divulgou imagens da Capela Sistina, que foi preparada para receber a cerimônia. Os detalhes com a Priscila Yasbeck, lá de Roma. O anel do Papa Francisco e o selo de chumbo foram destruídos diante da Congregação Geral de Cardeais. Feito de ouro, o anel de pescador recebe esse nome porque representa São Pedro, o primeiro Papa lançando uma rede ao mar. E o selo de chumbo era usado para carimbar documentos oficiais durante o pontificado de Francisco. O rito que marca o fim do papado simboliza que a Igreja está pronta para eleger seu novo líder. Na véspera do conclave, as imagens do trabalho minucioso de preparação para a votação secreta foram divulgadas. Entre os detalhes revelados na majestosa Capela Sistina, os nomes de cada cardeal eleitor dispostos sobre as mesas e a lista com a ordem dos votos. As bolas de madeira com números que correspondem a cada cardeal. E a agulha que será usada para furar cada cédula e amarrá-las. Tradições milenares preservadas e milimetricamente preparadas para garantir a autenticidade, o sigilo e representar a função sagrada do processo. Ao votar nesta quarta-feira, os cardeais eleitores dirão: chamo como minha testemunha Cristo Senhor, que será meu juiz, para que meu voto seja dado àquele que acredito que deve ser eleito segundo Deus. Depois que o novo Papa for eleito, será levado à Sala das Lágrimas, uma pequena sala ao lado da Capela Sistina, onde ele vestirá as vestes papais brancas pela primeira vez. Os 133 cardeais que carregam a responsabilidade de definir os rumos da Igreja já começaram a se recolher na Casa de Santa Marta, que foi a residência do Papa Francisco, e na Casa de Santa Marta Antiga. E a partir desta quarta-feira já não terão contato com o exterior. O isolamento visa garantir que os cardeais se afastem das visões do mundo secular enquanto se preparam para votar. A CNN, um cardeal canadense, falou da importância da reclusão. So it is a freedom. It's a great freedom. It's a freedom. Yes, it's a great freedom to be without communication and to be among ourselves and to pray God and to share. And so it is a positive experience. Once in a while, that's very good for Christian life, for spiritual life. A sobriedade do interior da Capela Sistina contrasta com a multidão que caminha do lado de fora na Praça de São Pedro. Este grupo de brasileiros veio do Tocantins para fazer uma procissão e torce para que o novo Papa mantenha o legado de Francisco. Se o Papa não tivesse falecido, né, a gente vinha para participar da peregrinação e viver algum momento com o Papa. Mas como o Papa faleceu, agora a gente vai viver o conclave, né? Turistas que já planejavam conhecer o Vaticano agora se preparam para acompanhar o momento histórico da Igreja Católica. And are you coming here for the conclave? No. Yes. Oh, we'll definitely be back tomorrow. Yes, absolutely. We'll be back tomorrow, absolutely. Yes, absolutely. We wouldn't miss it for the world. We're excited, actually. E além de acompanhar o clima de expectativa para o conclave, os turistas que passam aqui por Roma, aqui passeiam no Rio Tibre, podem também aproveitar um pouco da música local. The Roma Caput Mundi. Dom Denilson, nesta semana, né, ontem, ao longo das últimas semanas desde o falecimento do Papa Francisco, houve ali principalmente os debates das congregações, né, que muitos colocam até como mais relevante que o conclave, né, se é que me entende, na definição e na articulação e na busca por um perfil. O que o senhor, a partir do que nós temos, e vocês principalmente têm de informação sobre o perfil que os cardeais buscam, qual que é esse perfil? Então, a questão do perfil do Papa, não se pode dizer que existe uma única característica. O Papa, ele reúne uma série de funções que esse perfil vai confluindo numa pessoa, ou vai confluindo naquele que, de fato, será eleito. Primeiramente, existe a administração da Santa Sé, não? que é um Estado, mas, ao mesmo tempo, ela administra toda a Igreja.
é necessário, de fato, dar atenção à administração da Santa Sé. E o Papa Francisco deu, tanto é que ele fez uma reforma da Cúria, uma reforma que estava sendo aguardada, e ele demorou 10 anos para fazer essa reforma. Com a Constituição Apostólica, promulgada em 2023, o Papa Francisco reforma a Cúria Romana. Depois, tem também o aspecto principal, que é a liderança religiosa do ponto de vista da fé. Quer dizer, alguém que vai, de fato, conduzir este rebanho, mais de 1 bilhão de pessoas, que são motivadas, movidas pela fé e pautam suas vidas sobre a revelação de Jesus Cristo. E depois tem uma outra característica, que o Papa é, de fato, uma liderança na humanidade. O Vaticano não tem recurso financeiro, nem tem recurso bélico para influenciar a humanidade, mas tem a questão, tem a presença tem a figura do Santo Padre, do Papa, que é, de fato, uma liderança moral para toda a humanidade. Bem, aqui, por esses 3 eixos, perpassam, de fato, a figura do próximo pontífice. E isto, em cada discussão das congregações, isso foi sobressaindo essas características, que nenhuma delas pode se ausentar na confluência de uma figura como o próximo Papa. Lorival? Na véspera do conclave, dá para ter um perfil, pelo menos, que as congregações e os debates mais atualizados apontam? Eu acho assim, pelas entrevistas que têm sido feitas com os cardeais que saem das congregações gerais, existe sim uma tendência a buscar alguém com algumas das características do Papa Francisco, né? Afinal, 80% desses cardeais foram nomeados por ele, né? Ele fez uma expansão geográfica extraordinária, né? Da representação nos conclaves, né? Eram 48 países representados, né, por 115 cardeais em 2013. Hoje são 71 países representados por 133 cardeais. Então, uma força maior da África, da Ásia. A América Latina sempre foi forte, né? E menor relativamente da Europa, né? E há esse apostolado dele, esse desejo de aproximar mais a igreja das pessoas comuns, né? E de reduzir um pouco o poder da hierarquia e deslocar um pouco a ênfase da atuação da igreja para os mais pobres, para a população, para os fiéis. Ele considerava o clericalismo um vírus, né? Um mal, e queria essa reaproximação da igreja do povo. E acho que essa é uma tendência forte, e a impressão que a gente tem é de que os conservadores, que seriam os clericalistas, estão em minoria, né? Então dá para ter essa temperatura por enquanto. Dom Denilson, Lorival cita a internacionalização e a periferilização, né? É uma igreja mais periférica, uma igreja mais internacional. Esse é a grande novidade desse conclave para o senhor? Sim, nós temos, veja, o Papa Francisco, aquele que dizia o Lorival, esta internacionalização maior do conclave ou do colégio cardinalício, o Papa Francisco realizou. E isso foi algo muito positivo, porque de fato o colégio cardinalício ele tem que ser o mais internacional possível. Sedes como, por exemplo, Milão, não, outras dioceses que tinham tradicionalmente um cardeal, não tiveram mais, não foram chamados. E dioceses que nunca tinham havido um cardeal, tiveram essa graça de receber um chamado. Mas esta internacionalização, de fato, faz parte da catolicidade. E isso o Papa Francisco abriu muito. A proximidade, como disse muito bem o Lorival, a proximidade, a realidade das pessoas.
essa foi uma característica do Papa Francisco, que ele sabia muito bem, e isso era um dom natural que ele tinha, de se comunicar, seja pessoalmente, com as pessoas, pessoalmente, e ao mesmo tempo se comunicar com as grandes massas. Ele tinha uma linguagem muito fácil, muito acessível, muito prática. As homilias do Papa Francisco, e aqui ele faz inclusive, ele faz críticas às homilias muito longas, muito complicadas dos padres, nós padres, não, bispos. Ele diz que as homilias devem ser breves, claras, catequéticas, isto é, muito bem direcionadas. E isso nos mostra, desde o início, que o Papa queria, de fato, essa proximidade com a vida das pessoas. E isso é teológico, profundamente teológico. Não é populista, absolutamente. Eu acho que essa crítica ao Papa Francisco foi infundada. Não quando algumas pessoas diziam que ele era populista, absolutamente. Por quê? Porque o Cristo foi próximo às pessoas, por isso que é teológico. Ao dado da revelação, o Cristo esteve muito próximo à vida das pessoas, à realidade daquilo que as pessoas viviam. Então, a crítica que o Papa faz ao clericalismo é a tendência de uma pastoral que não dialoga sobre os problemas reais das pessoas. E isso foi uma conquista muito grande. Com os meios de comunicação, com as mídias sociais, me parece que isto é algo que veio para ficar. E muito bem, e ótimo, e é teológico, porque a vida do Cristo foi desse modo, não? Esta internacionalização do colégio cardinalício é de grande ajuda, seja para o conclave, que deve eleger o próximo pontífice, mas também é de grande ajuda ao próximo pontífice eleito, porque os primeiros colaboradores do Papa são os cardeais. São eles que auxiliam diretamente o pontífice eleito. Por isso que uma visão cada vez mais internacional da Igreja, com as realidades, principalmente considerando aqui a África, a Ásia, que são continentes, a metade da humanidade está na Ásia, não? Se nós pegarmos, por exemplo, Índia e China, praticamente são as duas, são dois países que comportam quase a metade da humanidade, e são dois países que ainda é necessário um grande aspecto para a missão da própria Igreja Católica. Dom Denilson, então, o próximo pontífice... Sim? Pode concluir. Pode concluir. Sim, são situações em que, além daquelas todas que nós colocamos, esse aspecto missionário, isto é, de ir ao encontro das pessoas em todas as suas realidades, é de fato a missão da Igreja, porque foi a vida de Jesus Cristo, e a missão da Igreja de chegar de fato a todas as pessoas. O Papa Francisco utilizou a expressão igreja em saída, muito forte, uma igreja em saída, não somente no aspecto, principalmente, evidente, de encontrar-se com as pessoas, mas de ir aonde elas estão. E esse aonde elas estão implica nessas duas grandes nações, na Ásia, que tem uma grande quantidade, a metade da humanidade praticamente está na Ásia, e de fato a igreja é necessário chegar até lá. Dom Denilson, eu vou te fazer a última pergunta, vou te pedir uma brevidade, porque a gente temos 1 minuto apenas. Okay. Muitos vaticanistas, analistas, dizendo da possibilidade de um retorno do papado para a Itália e para Roma, depois de Wojtyla, depois do Bento XVI, depois do Francisco. Isso é uma tendência? A origem do Papa é menos importante. Não é relevante a origem do Papa, de onde ele vem. O que é importante é que os cardeais encontrem aquele que vai confluir todas as tendências atuais. Se eles encontrarem esta figura, essa pessoa, independentemente de onde ele vem, isso vai se dar com a necessidade que nós temos hoje na Igreja.